E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio. E galera, seguinte, é vídeo de pré-jogo, pois é, nessa terça-feira aí teremos Fortaleza e Corinthians, Copa Sul-Americana 2024, quartas de final, jogo de ida, pois é, mais uma competição aí, mais uma Copa que o Corinthians está vivo, só Deus sabe como, né, mas estamos vivos e vamos pegar o Fortaleza, né, o mesmo adversário da eliminação no ano passado na Sul-Americana. Dessa vez a gente decide em casa o confronto, né, e para começar o vídeo de pré-jogo, vamos com a possível escalação, né, essa escalação aqui é só uma escalação que eu faria, tá? Eu não sei qual vai ser o possível time que o Ramon Dias pense em utilizar. É uma escalação que eu utilizaria. E, bom, vocês estão vendo aí que é uma escalação merda, né? Já começa por aí. Até eu acho merda essa escalação, né? Antes que vocês falam aí, nossa, Fábio, ainda bem que você não é o nosso técnico. Ainda bem mesmo, né? Porque se eu fosse o técnico do Corinthians, eu já tinha enchido o Yuri Alberto de porrada, né? De tanto gol que esse cara já perdeu. Mas enfim, né? A minha escalação seria poupando jogadores visando o confronto de sábado. Sim, o confronto mais importante dessa semana é contra o Lanterna, Atlético Goianiense, jogo pelo Brasileirão em casa, não é? Porque se o Corinthians, no caso, tivesse no meio de tabela do Brasileirão, por exemplo, o jogo mais importante dessa semana seria o Fortaleza, não é? Na Sul-Americana, uma Copa, chance de título, né? Mas não, né? Estamos na 18ª posição, zona de rebaixamento, então o jogo mais importante é sábado, não é contra o Fortaleza. Parabéns, Corinthians, pelo buraco que você se enfiou, né? Mas enfim, eu pouparia jogadores sim contra o Fortaleza, né? Até porque é o jogo de ida ainda e enfim, como eu falei, o jogo importante é sábado. E eu escalaria esse time aí com Hugo Souza, Torres, Ramalho e Kaká, Hugo, Mateuzinho, José Martínez, Charles, Igor Coronado, Romero e Yuri Alberto, né? Primeiro, na zaga, o Kaká e o Félix Torres voltando, né? Eles não jogaram os últimos 2 jogos, né? O Kaká e o Félix Torres. O Ramalho, pelo que eu vi, tá suspenso pro próximo jogo do Brasileiro. Então, eu acho que não faria sentido poupar ele. Não vai jogar de qualquer jeito sábado. Eu pouparia o Ranieri. Pouparia a gente do Ranieri, porque ele vem muito mal nos últimos jogos. Contra o Botafogo, o pior do time. Então, não dá. Ranieri, banco, pelo amor de Deus. O Hugo, na lateral. O Matheus Bidu vem jogando muito em sequência, então eu daria uma poupada no Bidu. Então eu colocaria o Hugo na lateral. Mas eu entendo se você prefere o Bidu, até porque o Hugo é horrível, né? Mateuzinho na lateral. Eu pouparia o Fagner para sábado. Aí eu pouparia o Garro. Eu acho melhor poupar o Garro pro jogo de sábado. E, cara, o Coronado ele tem que jogar, mano. Eu sempre falo aqui, mano, não me conformo um cara que ganha 2 milhões não jogar o suficiente. Ele tem que jogar o Coronado, cara. Ele tem que jogar mais vezes. Então eu colocaria ele aí no lugar do Garro. Talvez o Garro no segundo tempo e tal, mas de titular eu colocaria o Coronado. Esse cara tem que jogar, mano. E na frente, esse ataque merda aí, né? Eu já sei que é um ataque merda, gente, eu já sei. Mas enfim, é o que temos. Romero e Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto não jogou no fim de semana, tava suspenso. Então eu colocaria ele aí, mesmo sabendo que ele vai perder gol se tiver chance, né? E o Romero, gente, beleza, o Romero foi mal no sábado, perdeu um pênalti de uma maneira ridícula. Mas o Romero, gente, vamos falar a verdade aqui, o Romero é o cara que vem mais decidindo pro Corinthians nos últimos jogos. Olha as últimas vitórias do Corinthians na temporada. Fez o gol da vitória contra o Bahia, fez o gol da vitória contra o Flamengo, marcou na vitória contra o Juventude semana passada. Então, é fato, o Romero foi mal sábado, perdeu um pênalti, bateu de forma ridícula, correto? Mas é o jogador mais decisivo do Corinthians nos últimos jogos, não é? Eu sei, isso diz muito sobre a fase do Corinthians atualmente, mas, enfim. E eu pouparia o Thales Magno, né? Eu não sei se ele tá com um probleminha no ombro ainda, enfim. Assim, tem o Héctor Hernandes ainda, mas, né? Eu colocaria o Yuri Alberto ou o Héctor Hernandes. Eu coloquei o Yuri aí, mas o Héctor Hernandes também é uma opção, né? Até porque a gente não viu ele perder gols como o Yuri Alberto, né? Mas enfim, seria mais ou menos essa a escalação. Eu pouparia o Ranieri, assim, eu pouparia a gente do Ranieri, né, no caso. Pouparia o Garro, pouparia o Matheus Bidu, o Fagner, Gustavo Henrique, e é isso, tá?
E bom, galera, vamos avaliar mais uma coisa, que é o seguinte, né? Vamos avaliar os últimos jogos do Fortaleza, né? O Fortaleza que não vem bem nos últimos jogos, né? Nos últimos 3 jogos aí, vocês estão vendo, são 2 derrotas e um empate. Os 3 jogos fora de casa, né? E a última vitória do Fortaleza, vocês estão vendo aqui, ó. A última vitória foi o último jogo em casa, em cima da gente, 1 a 0. Que beleza, né? A última vitória do Fortaleza, justamente contra o Corinthians. Eba! Muito bom. Enfim, mas o Fortaleza não veio jogando bem nos últimos jogos. Mesmo sendo fora de casa, o Fortaleza, mesmo fora de casa, o Fortaleza vinha desempenhando bem, né? Tipo, venceu o Bragantino aqui, empatou com o Rosário na Sul-Americana, ganhou do Cruzeiro no Brasileirão. Que mais aqui o Fortaleza fora de casa? Ganhou do Flamengo no Maracanã, ó. Então o Fortaleza fora de casa vinha desempenhando bem também. Não só em casa, mas também fora. Ganhou do Flamengo, ganhou do Cruzeiro, ganhou do Bragantino. Então fora de casa o Fortaleza também vinha bem. Só que nos últimos 3 jogos deu uma derrapada. Contra a gente já não jogou tão bem, né? Achou um gol ali porque o Fortaleza é um time bem treinado, tá numa fase melhor. E conseguiu o seu gol aí e venceu a partida, né? E o Corinthians, a gente sabe, tem um ataque pavoroso, né? Uma zaga que não é tão segura como deveria ser. E a gente acabou perdendo, né? Mas já contra a gente, o Fortaleza não foi tão bem, né? Venceu porque tem um time melhor que o nosso, né? Enfim. Aí, Fábio, isso quer dizer que o Corinthians vai golear o Fortaleza? Não. Isso quer dizer que o Fortaleza não vem tão bem. O Corinthians, apesar de perder no sábado, tava vindo numa crescente com 2 vitórias seguidas em casa. 2 vitórias boas, né? Então o que eu quero dizer, galera, é que assim, eu acredito que dá pro Corinthians ir lá na Arena Castelão e vencer o Fortaleza. Até porque nas Copas o Corinthians milagrosamente vem jogando bem, né? Por incrível que pareça, o Corinthians parece que é o seguinte, né? A torcida, a nossa prioridade é o Brasileirão. Mas parece que pra esses jogadores a prioridade é as Copas, né? A prioridade é as Copas, dane-se o brasileiro. Porque é incrível. O desempenho do Corinthians nas Copas é uma coisa, mas no Brasileirão é outra, sabe? É incrível isso, cara. O Corinthians é um time super estranho, mano. Beleza, nas Copas, talvez os jogadores estejam pensando em ser campeão. Beleza, né? Todo time grande vive de títulos. O Corinthians, como um time grande que vive de títulos. E a gente não ganha títulos há uns anos. Então, beleza, normal os jogadores pensar em ganhar a Copa do Brasil, a Sul-Americana, beleza. Mas o que eles estão fazendo no Brasileirão, tipo, dane-se o brasileiro, tamo nem aí pra isso. Não dá pra entender. Não dá pra entender. Estamos vivos em 2 Copas, cara. E na zona de rebaixamento. Cara, se você for parar... Oh, meu Deus. Se você for parar pra pensar, não temos time pra cair. Igual 2007. 2007 aquele time era realmente pra cair. Era muito ruim. Mas aí vocês se perguntam, eu me pergunto, esse time é pra cair? É pra cair? Mesmo antes da chegada do DP, do Carrilho, do Thales Magno, antes da chegada desses caras, era um time pra estar na zona de rebaixamento? Sabe? Não tô falando que era um time pra brigar, sei lá, por G4, G6, não. Mas era pra estar brigando pra não cair? É tanto ponto que a gente perdeu já no Campeonato Brasileiro, sabe? Vários jogos, por falta de dedicação dos jogadores, falta de foco, de concentração, vários gols que a gente tomou no início das partidas, sabe? Então, é um leão nas Copas e um gatinho no Brasileiro, cara. É impressionante. Então, por isso que eu não duvido nada o Corinthians chegar na Arena Castelão nessa terça-feira e ganhar do Fortaleza. 1 a 0, 2 a 1, duvido nada. Eu não duvido. Porque esse time é capaz... Ó, esse time do Corinthians, ele é tão surreal que é capaz de ir lá na Arena Castelão fazer 2 a 0 no Fortaleza, jogando pra caramba. Aí chega sábado, o jogo mais importante, né? Pelo menos deveria ser o mais importante. Aí chega sábado, pega o Lanterna em casa, é capaz de perder de 1 a 0. É capaz que perde de 1 a 0. Vocês duvidam disso? Eu conheço bem meu time. A capacidade que esses caras têm de surpreender a gente é surreal. Então eu digo de novo, é capaz da gente ir lá, ganhar do Fortaleza de 2 a 0, 2 a 1 na Arena Castelão e perder sábado em casa pro Lanterna do Brasileirão. É capaz da gente perder em casa pro Lanterna do Brasileirão e vencer o Fortaleza na mesma semana. Eu não duvido. Eu não duvido. A capacidade que esse time tem de fazer merda quando não deveria, né? Mas enfim, né? E agora vamos pegar o Fortaleza no mata-mata, né?
E pelo que eu vi, Fortaleza e Corinthians já se enfrentaram em 3 mata-matas, né? Se eu não estiver errado, são 3 mata-matas na história. Foi Copa do Brasil 2004, Copa do Brasil 2008 e Sul-Americana do ano passado, né? Na Copa do Brasil de 2004 e 2008 passamos, e na Copa Sul-Americana do ano passado a gente foi eliminado. Então tá 2-1 pro Corinthians em confrontos de mata-mata na Sul-Americana, né? Não, né? Confrontos de mata-mata envolvendo as Copas, né? Copa Sul-Americana e Copa do Brasil, tá 2-1 pro Corinthians. E agora é mais o confronto em Sul-Americana, né? Enfim, o retrospecto está a nosso favor, né? No histórico geral temos mais vitórias, temos mais classificações em mata-mata, né? Juntando Copa do Brasil e Sul-Americana. Mas, nos últimos jogos, a gente vem tomando cada surra pro Fortaleza, que é impressionante, né? Nos últimos anos aí, e se a gente vence daquele jeito, suado. Em 2022, que foi a nossa última vitória, um gol contra. Ganhamos de 1-0 em Itaquera com gol contra. Nossa última vitória contra o Fortaleza, né? Então, se um jogador do Fortaleza quiser fazer outro gol contra aí pra nos ajudar, ótimo, né? Porque se depender de Yuri Alberto pra fazer o gol da vitória, meu Deus do céu. Ai, caraca, viu, gente? Mas enfim, por mais que a nossa prioridade seja o Brasileirão, e é a nossa prioridade, né? Pena que os jogadores não entendem isso. Eu não vou chegar aqui e torcer, tomara que seja eliminado de tudo pra focar só no Brasileirão. Eu até entendo quem pense isso, eu entendo. Mas eu já falei em outros vídeos que eu não vou fazer. Eu vou torcer pra ganhar do Fortaleza, vou torcer pra eliminar o Fortaleza, né? E é isso, cara, é isso. Torcedor tem que torcer pra tudo, cara, e enfim, né? E vamos dar uma olhadinha na tabela da Copa Sul-Americana? Deixa eu ver aqui. A tabela da Copa Sul-Americana. Vamos dar uma olhadinha aqui, as quartas de final, né? As quartas de final da Sul-Americana tá aqui, né? O jogo de volta semana que vem, terça-feira que vem. No mesmo horário, né? 9h30, Corinthians e Fortaleza, né? No Química Arena. E tá aí os outros confrontos, né? Se a gente passar pelo Fortaleza, pegamos Racing e Atlético Paranaense, tá? Detalhe, numa semifinal, se a gente pegar o Atlético Paranaense, decidimos em casa. Se pegarmos o Racing, decidimos fora, tá? Porque na fase de grupos da Sul-Americana, fomos a segunda melhor campanha, né? E o Racing foi a primeira. Então, como o Racing teve a melhor campanha, se a gente enfrentar eles na semifinal, a gente decide fora em Avejaneda, né? E seria mais uma vez um confronto de Sul-Americana, Corinthians e Racing, né? Enfrentamos eles em 2017 e em 2019 na Sul-Americana. E nos dois confrontos, a decisão foi a Avejaneda, né? Fomos eliminados em 2017 e passamos nos pênaltis em 2019, né? Então seria um terceiro confronto entre Corinthians e Racing na Sul-Americana e o jogo decisivo seria a Avejaneda, né? Enfim, seria muito curioso isso. Então se pegarmos o Racing numa eventual semifinal, a gente decide fora. E se pegar o Atlético Paranaense, a gente decide em casa, né? Aí tem outros confrontos, tem Libertad e Cruzeiro, tem Lanús e Medellín. Então podemos ter uma mini Copa do Brasil até uma eventual final, né? Pegamos o Bragantino nas oitavas, o Fortaleza agora, um Atlético Paranaense numa semifinal e talvez o Cruzeiro numa final. Imagina Corinthians contra Cássio numa decisão, hein? Ai, Jesus do céu. Mas enfim, galera. Bom, vamos dar meus palpites aqui, né? Ai, bom... eu não sei o que apostar, cara, nesse confronto aí. Eu vou apostar em 2-1 Corinthians, vai. 2-1, vou apostar em vitória. E seja o que Deus quiser. Eu vou apostar em gols da máquina, Romero. Romero. E vou apostar em gol... O que mais que eu aposto aqui, cara? Gol do Romero. Eu vou apostar em gol do Romero e do Ramalho, vai. Vai que o Ramalho crava outro aí de cabeça. Romero e Ramalho marcam os gols, 2-1 Corinthians, é o que eu aposto, né? E eu tenho quase certeza que não vai terminar nesse placar, porque eu nunca acerto. Eu nunca acerto, né? É impressionante, eu nunca acerto. Mas enfim, eu vou apostar em 2-1 sabendo que eu vou errar, porque eu nunca acerto esse placar. É capaz que termine 4-0 Corinthians, né? Duvido nada. Mas enfim, 2-1 gols do Romero e do Ramalho, e as chances de eu errar é grande, porque eu sempre erro. Mas enfim, galera, comente aí o palpite de vocês. O meu é 2-1 gols de Ramalho e Romero, e seja o que Deus quiser, como sempre, né? Mas é isso, galera. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e... Vai, Corinthians, né? Sempre assim. Vai, Corinthians. Será que um dia vai? Tomara, né?